texto. Hoje falaremos sobre... Falaremos sobre o quê, hein, professor? Falaremos sobre o cubismo. Tá todo mundo bem aí, né? Tô vendo a animação. Sim, professor. Assim que eu gosto. Boa Yeah! tarde. Boa tarde, professor. Aê, Animação galera! aí. É, vibrando. The presence of the Lord. Cubismo. Calma aí, deixa eu pegar o texto. Onde eu coloquei o texto, gente? Eu até me perdi aqui na parada. Jesus Cristo. Peraí, não abri aqui. Você tem que abrir, professor, o negócio aí. Pô, vai vacilar assim, meu irmão. Chegando aí. Trouxe um texto desse livro aqui. Até, depois que eu estava vendo, tem esse livro aqui, rapaz, aqui em casa, falando sobre os movimentos de arte do modernismo, movimentos modernos da arte. E vamos falar de alguns, né? Que a gente está nesse passo aí da arte contemporânea. Nós já falamos sobre o dadaísmo, Marcel Duchamp, e o cubismo vai acontecer mais ou menos na mesma época também, e vamos ver. E muito interessante que esse texto aqui, ele também faz uma volta lá, aquelas aulas que nós tivemos sobre arte africana. Então, porque o Picasso, né, Pablo Picasso, vai fazer uma visita lá, vai ser influenciado pela arte africana. Então vamos ver aqui rapidamente esse texto, depois a gente vai para o vídeo também, que é curtinho. Vamos lá, tá bom para todo mundo aí ou aumenta? Tá bom. Les Demoiselles, a dívida é a obra, né? Dívida para com a arte africana. Essa obra, Les Demoiselles, tem uma dívida para com a arte africana. Antes de tudo, visual e emocional. Picasso viu-se intuitivamente atraído para ela num nível mais profundo intelectual. Embora a pintura cubista viesse a refletir em tempos a influência de certas convenções estilísticas africanas, foram os princípios subjacentes à chamada arte primitiva que, entre aspas, porque não é uma arte atrasada, mas é uma arte originária, né? Que condicionaram a estética de um dos estilos mais sofisticados e intelectualmente austeros de todos os tempos. Em primeiro lugar, contrastando com o artista ocidental, o escultor negro aborda o seu tema de um modo muito mais conceitual. As ideias sobre o seu tema são para ele mais importantes do que a representação naturalista, daí resultando ser ele levado a formas simultaneamente mais abstratas e estilizadas, e num sentido mais simbólicas. Né? A arte africana a gente já viu, né? Quando nós vimos as máscaras, elas são simbólicas, né? Elas não estão interessadas em representar a realidade. Picasso, ao que parece, teria recebido quase de imediato Desculpa, peraí, vamos voltar aqui. Teria percebido quase de imediato aí estar uma arte que detinha a chave para o desejo dos jovens pintores do século XX de se emanciparem das aparências visuais na medida em que se tratava de uma arte ao mesmo tempo representacional e antinaturalista. Nós já falamos aqui, né, que essa arte contemporânea que vai inaugurar o século XX, ela é uma arte feita de rupturas, né? Essa compreensão iria encorajar os cubistas nos anos subsequentes a produzirem uma arte mais puramente abstrata do que tudo o que a precedera. Ao mesmo tempo, uma arte ainda realista, lidando com a representação do mundo material à sua volta. Em segundo lugar, Picasso viu que a fragmentação racional, frequentemente geométrica, da cabeça e do corpo humanos, empregada por tantos artistas africanos, poderia fornecer-lhe o ponto de partida para a própria reavaliação de seus temas. Eu lembro que eu fiz um comentário sobre essa maneira de pintar do Picasso, que ele colocava, ele vai falar aqui mais na frente, vários planos num plano só. Então, são várias perspectivas de frente para você. Por isso que é aquela forma, né, desmontada, né, do rosto, né, da mulher. Seguindo aqui, peraí. Sim. Estamos terminando aqui. Se Picasso abordou a arte negra no nível mais profundo do que qualquer dos seus contemporâneos, isso se deve a que, durante algum tempo, ele já vinha mostrando descontentemente, se mostrando descontente com a abordagem tradicional ocidental de formas ou objetos em pintura.
em Les Demoiselles, temos, embora de maneira experimental e desajeitada, um novo enfoque do problema da representação de volumes tridimensionais numa superfície bidimensional. Foi aquilo que eu falei, são várias dimensões, né, no bidimensional. É aí que reside a originalidade suprema desse quadro. Nas cabeças das três figuras, na metade esquerda da composição, a gente vai ver as intenções de Picasso são enunciadas de um modo cru, esquemático. As cabeças das duas figuras centrais são vistas frontalmente e, no entanto, têm narizes de perfil, ao passo que a cabeça vista de perfil tem um olho colocado de frente. Mas na figura agachada à direita, a parte mais importante do quadro e a última a ser pintada, essa espécie de síntese ótica é aplicada mais imaginativamente a toda a figura e produziu uma das mais revolucionárias e irresistíveis imagens de toda a arte. A figura é vista a 3 quadros, pelas costas, com o seio e a coxa visíveis entre a perna levantada e o braço, mas com o que equivale quase a uma agressão física. Picasso cingiu o corpo ao longo do eixo central da coluna vertebral, e a perna e o braço, mais afastados, foram puxados de um para o outro lado e para o plano do quadro, sugerindo também uma vista anormalmente distendida ou desdobrada da figura, vista diretamente de trás. A cabeça também foi virada para olhar o espectador de frente. Durante 500 anos, desde o início da Renascença italiana, os artistas tinham sido guiados pelos princípios da perspectiva matemática e científica, de acordo com os quais os artistas viam o seu modelo ou objeto de um único ponto de vista, estacionário. Agora é como se Picasso tivesse andado 180 graus em redor do seu modelo e tivesse sintetizado suas sucessivas impressões numa única imagem, né? É o olhar geral, mas de frente para a gente. O rompimento com a perspectiva tradicional resultaria, nos anos seguintes, no que os críticos da época chamavam visão simultânea, a fusão de várias vistas de uma figura ou objeto numa única imagem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar nesses termos a respeito da obra do Picasso, né? Se vocês, alguém falou para vocês que era dessa forma, por isso essa coisa, são várias imagens numa imagem só, ela é toda desmontada. Deixa eu ver se dá para ver aqui, acho que no livro tem a figura, que aí fica mais fácil de vocês verem. Peraí, acho que é número, que ele está se referindo ao número 17. Olha aí. Rapidinho, dá para mostrar aqui. É que eu esqueci de separar. Ó, essa aqui é Les Demoiselles, Avignon. Vamos ver se vai dar para ver. Ou não dá para ver? Assim. Dá para ver aí? Sim, dá para ver. Isso, então. Essa é a Demoiselle d'Avignon. Então, são várias perspectivas de frente para a gente. Melhor ainda, essa aqui, eu acho. Essa daqui, ó. Também, aqui. Também são várias perspectivas do rosto, que é mulher sentada. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Aqui é do Braque, porque Picasso e Braque são os dois representantes do cubismo. Então, o Braque Piano e alaúde, essa daqui, tudo desmontado. Essa aqui é bem abstrato mesmo. É porque se eu mexer o computador vai desligar. Vamos para o vídeo. O vídeo é curtinho e completa bem aí o texto. Mas vocês não me responderam, vocês já tinham ouvido falar nessa perspectiva, né? nessa explicação do cubismo? Conheciam? Yes ou no? Lohan. É novo, beleza. É ótimo, tem que saber, é bom para eu saber. Porque a gente tem uma ideia, mas é muito superficial, né? Não explicam para a gente quais são as relações, né, que estão envolvidas na obra.
Né? Mostra a obra e fala, ele rompeu. Rompeu com o quê? Mas estava relacionado com o quê? Né? Por que, que ele fazia isso? E nós já vimos nas aulas anteriores que tem toda uma transformação na sociedade, está acontecendo, não é isso? As coisas não estão apartadas. Beleza, Terezinha, pensava que era só ele gostar de desenhar assim mesmo. Então, não é só uma questão de gosto, né? Tem um motivo pelo qual a arte foi feita dessa forma, né? As transformações sociais que estavam acontecendo vão refletir na arte, né? Sempre lembrando que a arte, um lugar ou não é um lugar, mas é um. Também não seria um veículo, mas é uma forma de representação da. Também não é representação da cultura, mas é uma forma da cultura se expressar. Né? Uma linguagem oculta? Como assim, Gabriel? Não entendi. Fala um pouquinho aí. Não entendi linguagem oculta. Pode escrever também. Vou passar o vídeo e depois você fala, então. Peraí que não foi. Fala galera, o vídeo de hoje é sobre o cubismo, mas afinal, o que é o cubismo? O cubismo é um movimento artístico que surgiu no início do século XX, tendo como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. É um movimento que também se expandiu para a literatura e poesia, pela influência de escritores como João dos Passos e Vladimir Mayakovsky. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, é conhecido como marca inicial do cubismo, lançado no ano de 1907. Nele ficam evidentes as referências às máscaras africanas, que inspiraram a fase inicial do cubismo. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Os cubistas passaram a representar os objetos com todas suas partes no mesmo plano, como se eles estivessem abertos e apresentassem seus lados no plano frontal em relação aos espectadores. Como dito antes, sem nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com um predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere na estrutura o movimento dos corpos ou objetos. Algumas das principais pinturas cubistas são Les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, 1907. Levou 9 meses para ser feito e é uma das obras responsáveis por revolucionar a história da arte. Homem com Violão, Georges Braque, 1912. É uma das pinturas principais de Georges Braque. Retrato de Picasso, Juan Gris, 1912. Lançado no ano de sua primeira exposição individual. Guernica, Pablo Picasso, 1937. Com 3,5 metros de altura por 7,77 de comprimento, Guernica é uma das obras mais famosas de Pablo Picasso. No Brasil, o cubismo surgiu somente após a Semana de Arte Moderna de 1922. O movimento cubista ganhou terreno no Brasil. Mesmo assim, não encontraram-se artistas com características exclusivamente cubistas. No nosso país, os artistas que mais se aproximaram do movimento cubista foram Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e de Cavalcante. Fala galera, o vídeo de hoje é sobre. Então, meus queridos, agora que eu vi que o João colocou aqui, eu não acredito que seja uma linguagem oculta, porque, na verdade, é justamente o que a arte quer mostrar.
Se vocês viram lá vocês lembram, né, de ter visto agora o retrato do Pablo Picasso, ele é todo é, é, desconstruído. Isso tem a ver com o processo também de industrialização, né, que a sociedade está entrando, né? E aí você tem a desfiguração, não só a desfiguração, mas a transformação do homem em coisa, né? Coisificação do homem. Tudo isso está sendo questionado pelos. Nós vimos, né, entre os dadaístas, né, que os dadaístas eles questionavam a produção em massa, né, em série, né? Isso tudo está sendo questionado. Essas transformações sociais, elas vão aparecer, vão aparecer não só nas artes plásticas, mas na música também, né? Os sons porque as máquinas, né, começam a aparecer na construção das máquinas, esse som das máquinas vai começar a influenciar também na música. Então, tudo isso vai influenciar na forma de pintar, na forma do artista colocar na sua tela, né? O que tá angustiando ele, não é isso? Então, vamos para as questões. Questões do Enem. Enquanto eu pego as questões, por favor, vocês comentem aí o que vocês acharam, que eu tenho que procurar aqui onde eu coloquei. O Google Drive aqui. Separei 5 questões. Peraí, não, aqui. Tinha perdido vocês. Está aí. Nós temos aqui 24, na verdade são 23, então vou aguardar 23 respostas. Deixa eu. Ah, dá para ver aqui. Eu vou ler então as questões. Estou lendo aqui, eu não estou enxergando vocês, então eu vou lendo devagarinho aqui. Abriu aí o formulário? Conseguiu abrir? Yes ou no? Beleza, então vamos à primeira questão. Todas elas acho que vocês vão conseguir responder, porque tiveram subsídios, né, tanto no vídeo quanto no texto. E as aulas anteriores também têm relação com essas questões. Então, a primeira questão é: na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da letra A, reciclagem da matéria-prima original, complexidade da combinação de formas abstratas, perenidade dos elementos que constituem a escultura, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos, fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. Essa é a primeira questão que o Picasso usa aí objetos, né, que são objetos meio estranhos para transformar em outra coisa. Até uma colinha para essa questão aqui, né, quando a gente falou sobre o Duchamp, né, pode ajudar a responder essa questão aí. A obra de Moselles, Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo. Peraí, chegou alguém. Essa obra, então, cadê onde é que está o. Aqui. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por, letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas, rituais de fertilidade das comunidades celtas, festas profanas dos povos mediterrâneos,
Voltei, voltei. Só botar o fone, peraí. Beleza, obrigado, Kaique. Vou aqui continuar a leitura. É porque minha conexão no computador caiu. Não, tudo bem, é que a Obrigadão. Vitória entrou agora, aí eu brinquei com ela Ah, falando que não tinha aula, aí eu expliquei que você tinha caído. valeu. Então estamos na terceira questão. Eu vou ler de novo a questão, peraí. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo, letra A, painel ideográfico monocromático que evoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Letra B, horror da guerra de forma fotográfica com uso de perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Letra C, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Letra D. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro-escuro. Letra E. Esse outro aí no final foi erro meu. Letra E. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica livre de sentimentalismo. Essa é a questão 4. E a última questão, que tem a ver com o movimento cubista, né? É outro artista, Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós-Primeira Guerra Mundial. Explora, letra A forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares, a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo da forma, luz e sombra, as formas retilíneas e mecanizadas sem valorização da questão espacial, os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido à sua proposta, ou as formas delicadas e sutis para humanizar o operário da indústria têxtil. Então, por favor, agora nós temos só 17. Teremos então 16 respostas. Estou aguardando as respostas de vocês. Comentários e perguntas, questionamentos, se tiver algum. Não esqueça de colocar o nome turma, obrigado. Cada questão vale um pontinho. Eu coloquei também lá, quando você responder, você vai ter lá o resultado. Só vou dar uma fechar aqui para poder ver o. Mas se vocês quiserem, se quiser falar, pode falar. Estou ouvindo. Terminado, professor. Beleza. Aqui eu tenho 14 respostas. Estão faltando. Ah, tá chegando, tá chegando.
Beleza, Davi, beleza, todo mundo. Ica, Kaique, Isadora, Lana, Gabriel, Vitória, Franco, muito bem. João Gabriel, Mafei, João Gabriel Lima, Marcos Vinícius, Maria Alice, Guilherme, Raí, perdão, Arthur, Terezinha, Pedro. Acho que foi todo mundo ou tá faltando mais gente? Liguei o computador, misericórdia. Quando a gente mais precisa, o negócio não ajuda, é misericórdia. Oh, Jesus, aqui. Deixa eu ver aqui de novo, então, peraí. Se todos já responderam. Ah, ok. Tem bastante. Tem 22 respostas. Beleza. Se alguém precisa. Será que alguém mais vai responder? Tá. Vamos então. Tem um aqui que gabaritou aqui, rapaz. Opa, não, não nem tanto. Calma aí. Que essa aqui se foi. Opa, não. Vamos ver esse aqui. Opa, não. Vamos ver esse aqui, atenção. Ih, tem um que gabaritou aqui. Bom, então vou falar aqui as respostas, beleza? A questão número 1, que fala sobre, na obra, a cabeça de touro, material descartado torna-se objeto de arte por meio da mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Veio a cola logo no início, que eu falei sobre o Marcel Duchamp e a mudança de função dos objetos, né? Beleza, então. Vou aqui para a próxima. Essa obra, a obra mais importante, né? Le Musée d'Avignon, pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo. Lembra que eu falei no início do texto, né, que tinha relação com o primitivo, mas que era não primitivo de atrasado, mas de originário, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, caracterizado por, letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas. Número 3. As formas plásticas das produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas. Aí ele fala assim, ele pergunta, a máscara remete à letra D, sintetização das formas. Quem respondeu letra D acertou a terceira questão. Quarta questão se refere a Guernica. Nós já fizemos referência várias vezes a essa obra e ela pergunta essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo letra A, painel ideográfico monocromático que evoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Falei isso várias vezes durante a aula. Número 5 agora. Sobre a artista Fernando Léger. A obra apresentada mostra o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós-Primeira Guerra Mundial. Ela explora, letra B, a força da máquina na vida do trabalhador, pelo jogo de formas, luz e sombras. Então, como é que vocês foram aí, gente, nesses questionários aí? Eu errei uma, professor. Aquela da máscara. Errei. Porque a da máscara, acho que a letra
tinha uma letra também que, acho que a letra E, também parecia que era uma pega, também poderia ser certa, mas não era totalmente. Eu também errei a mesma que Raí. Ah, tá vendo? É pegadinha. Eu errei a 4. Fiquei em dúvida na A e acho que na B. Acabei marcando a B. Quem ouviu, não para ver todo mundo, mas quem ouviu aqui que gabaritou foi o Arthur. Aí, Arthur, parabéns. Valeu. Hoje foi mais rapidinho, né? Eu consegui mais questões. A arte contemporânea é que a gente consegue mais questões. Eu não consigo encontrar muitas questões sobre arte barroca, renascimento ou arte clássica. É mais difícil. Mas aí vocês já estão por dentro, né, do que a gente vai seguir. Eu acho que a próxima, vamos ver se é o próximo movimento, estava pensando em falar sobre o surrealismo. Que aí é legal que, não sei se é o surrealismo, mas está no mesmo período também, 1906 a 1920 e pouco, tal. Aí a gente visita esse período, esse movimento artístico e depois vai passando para outros. Beleza, gente? Uhum. Então, meus queridos, até amanhã, né? Quer dizer, amanhã não, amanhã eu dou aula. Até terça-feira. Professor, posso fazer uma pergunta para depois da aula? Mas se não puder, tudo bem. Pode fazer, eu tô aqui, eu só não posso parar de gravar, porque eu aqui não já. Não, Pode... não, tem que parar de gravar. Ah, é? Ih, peraí, deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô agora no celular, acho que aqui não dá para parar de gravar. Não dá, eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, então. Depois você manda, então, Terezinha, a pergunta lá pelo inbox, lá do Google Classroom. Valeu, Ana Gabriele. Valeu, Valeu, Celso. Valeu, professor. Tchau. Posso mandar pelo WhatsApp também. Pode mandar pelo zap. Valeu, Celso. Tchau, professor. Até semana que vem. Valeu. Professor. Eu vou mandar agora, porque senão perde a coragem. Tchau. Sim, senhora. Valeu, gente.